Oferecimento Scala Center, a sua loja Movement, há 25 anos, líder no mercado fitness no Centro-Oeste. Solicite, ferramenta de solicitações úteis. Travacar Condominial. Você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Sombrear estruturas pré-moldadas. Desprague. LC Gás. Amig Instalações. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. Ed System Soluções Condominiais. Fire Systems. AVN Tecnologia. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Apoio, Amigos do Condomínio e Secov Goiás. Olá, síndicos e síndicas do meu Brasil, todos bem? Apesar desse isolamento social, apesar de toda essa pandemia que tem sido colocada, né? A ideia hoje aqui não é esgotar o assunto, longe disso, a gente vai ter aí um tempo para um bate-papo, mas a ideia aqui é trabalhar quais são os conceitos de manutenção que podem auxiliar aí no combate ou mesmo a restrição do próprio Covid ou coronavírus, como tem sido colocado aí. Primeiro de tudo, eu gostaria de salientar a todos vocês e convidá-los a assistir no próximo dia 7 de abril, a próxima terça-feira agora, semana que vem, a gente vai fazer a estreia da temporada 2020 do Engenharia Condominial. Temos esse encontro marcado a partir das 17 horas ao vivo pelo Condominial News, o Engenharia Condominial. Queria também frisar aqui para todos a importância dos engenheiros e de todo o sistema Confeacrea que está sendo mobilizado aí para ajudar tanto em situações paliativas, como situações de combate, enfrentamento e prevenção do próprio Covid-19. Tá? O sistema Confeacrea, deixo registrado aqui também um grande agradecimento pelo fato de ele estar patrocinando eventos e se aproximando de toda a sociedade. Então você tem, no Rio Grande do Sul esse ano vai ter Termodan de novo, vai ter PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ele é aplicado ao ar-condicionado, né, com o advento da lei que obriga, né, a essa situação. Vai ter em Brasília o Real BIM, que é um evento que vai mesclar a realidade aumentada com a realidade virtual e metodologia BIM para edificações e o emprego disso em manutenção. E o Cerrado Coffee, que vai trazer toda a parte de beneficiamento do café, tratamento, enfim, o que é o tal do café gourmet e qual o potencial do Brasil nesse cenário. Todos esses eventos patrocinados pelo Confea, pelo Confeacrea, né, o sistema Confeacrea, e aí com a ajuda das associações, com a ajuda das ABMECs, que são as Associações Brasileiras de Engenheiros Mecânicos, que também eu deixo aqui um grande abraço e parabenizo pelo exímio trabalho. Primeiro de tudo, senhores, o que tem que ser, o que é importante salientar para todos aqui, quesito de manutenção é um serviço técnico. E se ele é um serviço técnico, procure não só profissionais legalmente habilitados, como empresas registradas junto aos conselhos regionais. Então você tem de um lado lá o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, de outro lado você tem o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então dentro do seu estado com certeza tem esses representantes. Então usem e abusem do serviço desses conselhos, que eles têm normalmente práticas de ouvidoria, práticas de solucionástica, de tirar dúvida, ou de dar informações, ou de prestar, inclusive, alguns consultados, quais são as empresas registradas, quais são os profissionais que estão habilitados a exercer a profissão ali naquele regional ou dentro do seu estado. Então procurem e usem isso, porque são ferramentas interessantes. As próprias associações podem ajudá-los muito a conduzir alguns procedimentos de
de eventual melhoria da qualidade do teu plano de manutenção que já está estabelecido. Então, um ajuste simples, tá? E, por outro lado, como a gente tem muito discutido dentro do engenharia condominial, para quem acompanha engenharia condominial, a gente prega muito essa questão da assessoria técnica. Por que não assessoria técnica? O síndico acaba, às vezes, imbuído ali, acabou de receber o cargo, né, foi nomeado, venceu aí uma eleição, um pleito eletivo, e ele corre, lógico, atrás da assessoria contábil, que ele está preocupado em prestar as contas, em fazer as contratações devidas, recolher os tributos, o que é louvável e é extremamente essencial. Uma assessoria jurídica para ver questões trabalhistas, questões contratuais, questões às vezes de seguro ou de acionamento ou não. Mas e como que fica a assessoria técnica? Hoje a tendência dos condomínios, e aí condomínio edílico, seja para pessoas físicas, residenciais, seja para comércio, seja parques industriais, todos eles estão abrangidos na categoria de condomínio. Então você tem condomínios hoje com requisito ou com sistemas de alta complexidade. Então você chega a ter exemplos de condomínio que tem, junta tudo, clube de lazer, com praça de cinema, com pool de piscina, brinquedo, alguns brinquedos automáticos, outros nem tantos, áreas de lazer como churrasqueira gourmet, ou um forno, ou uma área destinada ali a acolher os moradores em seus eventos e em suas proposições. Então você tem uma repleta gama de coisas, desde coleta seletiva, pré-tratamento do lixo. Alguns condomínios estão se preocupando em fazer compostagem, então você tem uma usina de compostagem. Eventualmente, dependendo do tamanho do condomínio, da contribuição dele, você vai ter aí ETA, que é a estação de tratamento de água, você vai ter estação de tratamento aí prévia ao descarte da água, então você tem um nível de complexidade muito grande. Então, mesmo até nos mais simples, às vezes são coisas que não são triviais, do tipo, quanto tempo dura um rejunte, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer aí a minha inspeção de fachada. E aí os conceitos de vistoria, inspeção, o que eu tenho que fazer, qual o período que eu tenho que fazer. Muita gente, manual de carro, o pessoal não costuma ler, então normalmente os manuais de manutenção das edificações também são esquecidos, né? Ou fica no canto empoeirado, ou a pessoa não absorve aquilo dentro da rotina dela e acaba muitas vezes confundindo aí o que é conservação e limpeza com manutenção propriamente dita, né? E aí dentro desse conceito de manutenção você tem uma infinidade de coisas a serem abordadas, cada uma delas acaba virando uma ciência própria em alguns casos aí, principalmente se você for muito para o lado industrial, e dentro do residencial você tem que se amparar em conceitos técnicos para tomada de decisão. Não adianta também a gente tentar escalar as prioridades do condomínio. Muitas vezes existem quesitos técnicos de sustentabilidade ou de desempenho, ou até mesmo de segurança dos próprios moradores ou dos usuários. Às vezes você tem questão de condomínio que tem transeunte que passa por eles e aí acaba evento, sei lá, sacada, desabar, enfim, você tem quesitos estruturais que precisam ser entendidos ali. E quesitos técnicos têm que ser abrangidos por pessoas técnicas, né? E aí a escala de priorização desse serviço, ela precisa ser muito bem pensada e muito bem conduzida dentro do bojo dessa assessoria técnica que a gente tanto discute, tanto debate e que é de fundamental importância para o bom gestor ou para a gestão profissional, né? Do próprio condomínio, da prestação de contas, clareza, tudo isso está dentro do envoltório. Então, dentro desse bojo, desse universo que é importante entender que conservação e limpeza é uma etapa de um processo de manutenção, tá? Ele é uma parte ali. Então você tem que manter conservado e limpo tanto seu ambiente de trabalho quanto seu ambiente de uso, para você prestar uma manutenção adequada. Aquele ambiente ali ele tem que estar conservado, tem que estar limpo da maneira que precisa ser. Eventualmente reservatórios de água, as condições de asepsia são distintas, então você trabalha com produto químico, você tem ali um espaço muitas vezes
as caixas d'água são reservatórios elevados, né? Então você está trabalhando em altura, eventualmente um trabalho confinado, você tem uma série de normas e regulamentações que regem o exercício daquilo. Então, para que a gente entenda muito, a engenharia ela atua em todas as áreas da manutenção, tá? Só que quando você traz um profissional de nível superior, técnico habilitado, então você traz um engenheiro, você traz um arquiteto para pensar com você as rotinas de manutenção e as periodicidades necessárias, um dos grandes ganhos aí é a concepção do teu próprio orçamento. Então você começa a reduzir a quantidade de taxas extras, tá? E começa a planejar melhor até a tua própria taxa ordinária, dentro de uma criticidade, de uma periodicidade embasada em preceitos técnicos, tá? Então você vai entendendo isso. Então, e uma coisa importante até que é colocar, a manutenção, ela tem uma manutenção, a grosso modo, reativa, que está muito voltada para a questão corretiva. Então, é uma manutenção de reparo, normalmente reparo visível ou catastrófico, do tipo, quebrou, cara, traz alguém ali e arruma. Só que se você, eventualmente, não for atrás de um estudo do por que aquilo ali está quebrando, você vai estar sempre quebrando aquilo ali porque você está atuando só ali na manifestação patológica, só no efeito da degradação ou no efeito, sei lá, eventualmente pega uma bomba de água aí que está com o eixo empenado, você está o tempo todo trocando rolamento, se você não desempenar o eixo, você vai continuar trocando rolamento. Então, é importante que se entenda isso, né? O porquê que você está fazendo aquela determinada manutenção corretiva. A manutenção corretiva ela só vai acontecer em eventos que são fora cotidianos ou que não são previstos, tá? A tendência é quando você traz um profissional habilitado para realizar e para pensar contigo o teu plano de manutenção e aí depois descarregar isso ali na tua taxa condominial, né? É você trazer para manutenção preventiva inicialmente. Então você vai prevenir. Né? Prevenir é melhor do que remediar, acho que é uma falácia que todo mundo está habituado aí, ela é muito verídica, né? Muito popular até. Então, quando você traz para manutenção preventiva, você vai procurar prever, né? A falha ou determinado esgotamento de um determinado material ou de um determinado sistema. Então, você pode ter uma preventiva periódica, que é a mais aplicada. Então, a cada 6 meses você tem que limpar a sua caixa d'água. Então, a cada 6 meses você tem uma legislação, tem um normativo. Tem normativo estabelecendo os períodos e tem normativo dizendo como fazer isso. Então, mensalmente você tem que fazer toda uma vistoria e, eventualmente, uma inspeção dos seus elevadores, por exemplo, para garantir que eles estão funcionando e estão em pleno funcionamento, né? Que eles possam atender a todas as suas demandas e solicitações. Tem uma coisa muito chata na manutenção, que é a indisponibilidade. A indisponibilidade ela gera não só o transtorno, que aí o pessoal normalmente fala de pulso social, né? Que às vezes restringe quem tem, por exemplo, algum tipo de limitação motora de se locomover ou de se transportar, né? Hoje, por conta do Covid, ninguém está se movimentando, né? Está todo mundo mais restrito e mais quieto, mas esse ciclo de manutenção ele precisa ser continuado. Você não pode deixar, um exemplo mais clássico é o carro. Se você deixar o carro parado 2, 3 meses lá na tua garagem, quando você ligar, ele pode não ligar porque a bateria arriou ou porque o óleo dele já passou da validade dele, já pode trazer risco ali de arranhar e estragar o teu motor. A própria gasolina já perdeu ali a sua efetividade, né? Então já reduz a octanagem, o potencial de queima dela. Enfim, carro parado, se ele ficar durante um longo período sem uso, né? O carro foi feito para se usar dentro dos critérios, então ele vai apresentar ali algumas avarias de deteriorização por parada. A mesma coisa é o seu elevador, a mesma coisa são os outros sistemas que regem aí toda a tua edificação, teu condomínio. Piscina é uma outra também, você tem que continuar limpando ali
a água da piscina, enfim, interfones, enfim. Agora a conservação e limpeza, ela te ajuda a eventualmente alterar alguma rotina de manutenção, do tipo, hoje o pessoal está usando muito álcool 70 para esterilizar as maçanetas os corrimãos, né, e as maçanetas ali, ou puxadores, né, das portas, por exemplo, no caso de porteiro, no caso de ou interfone, né, o porteiro, para a pessoa conseguir abrir ali a portaria. Então, eventualmente, edifícios que o porteiro não tinha um abrigo, hoje está sendo instalado alguns abrigos numa medida paliativa. E na medida que você instalou um abrigo, você acresceu alguma estrutura, algum sistema ali dentro do seu edifício que vai precisar ser contemplado no plano de manutenção, e no plano de conservação e limpeza ele vai precisar ter um cuidado. Se for, por exemplo, uma área de muito passeio, de muito uso, ou que nem corrimão, que você tem que colocar a mão, né? O normativo ele exige isso, que você suba com segurança, você tem que estar segurando a mão, então ele tem que estar sendo limpo e com asepsia. Agora, com toda a cautela do mundo, então vamos se utilizar muito de água e sabão para limpar as mãos, o álcool gel usar na última medida, no sentido que não tem como lavar a mão com água e sabão. Aí a gente faz o uso do álcool em gel, porque o uso do álcool em gel traz outros riscos também. Por exemplo, ele entra em combustão e você não enxerga a chama. Então isso pode trazer um risco, você pode se queimar eventualmente se ele estiver próximo ali de algum dispositivo inflamável que gere centelha, né, faísca ali, para trazer inflamabilidade ao álcool gel. Então cuidado com esse uso. E dentro da manutenção preventiva, a gente comentou da periódica, você tem a preditiva. A manutenção preditiva, ela é muito aplicada com sensoriamento e inteligência artificial, que é você tentar predizer a falha de um determinado componente a partir do número de revoluções ou a partir da vida útil presumida dele. Então, normalmente você faz isso em cadeias críticas ou cadeias muito nevrálgicas, tá? Muito importantes ali para a tua atividade fim. Então isso tem que ser tudo pensado. Então, e você tem, fora isso, você tem uma ampla gama de conhecimento necessário para se atingir um plano de manutenção adequado, tá? Então você tem desde normas técnicas, conhecimento técnicos e legislações com normativos e abrangentes. Um cuidado que pode ser tomado aí dentro desse bojo todo é o respeito aos normativos, né, de manutenção e tudo, mas o mais crucial, às vezes, o intuito de uma assessoria técnica voltada, por exemplo, para a acessibilidade. Então, pense a acessibilidade não como um dispositivo que eu tenho que ter, mas que eu tenho que manter e eu tenho que zelar por ele, eu tenho que cuidar e conservar, tá? Então, se eu tenho um determinado ambiente que eu preciso estar com a qualidade do ar interior mantida, então eu tenho todo um processo de filtragem, todo um processo de exaustão e renovação daquele ar ali que precisa ser pensado. E aí isso traz ou vem com a assessoria técnica, tá? Então é muito importante que vocês tenham tecnicamente o assessoramento, pensando nos seus moradores, né, nos seus usuários ali, nas pessoas que estão no dia a dia do condomínio, dentro do convite, dentro do âmbito do Covid-19, que está sendo muito ampliado. Isso vai alterar algumas rotinas da própria manutenção, de exercício da manutenção. Então, se você tem que manter um isolamento, não só a classificação dos EPIs, e aí o pessoal de Engenharia de Segurança do Trabalho pode nos ajudar muito nisso, a classificação dos EPIs adequados para o prestador de serviço externo que vai adentrar ali as instalações do condomínio, para que ele esteja trajando os EPIs corretos e que vão trazer a segurança não só dele enquanto pessoa física no exercício da profissão, mas também para evitar a disseminação do vírus, né, o espalhamento do vírus aí dentro dos condomínios e acabar contaminando áreas que são permeadas por outras pessoas. Então, e aí você tem desde da instalação de poças de lavatório de pé para você garantir, ou bota propé, enfim, tudo isso precisa ser dimensionado e pensado, como que ele vai entrar, como que ele vai trabalhar e como que ele vai sair, vai deixar o seu trabalho deixando ali só o fruto do seu laboro, né? Sem trazer nenhum contaminante. Bem como aos moradores e aos usuários ou eventualmente empregados de outras empresas, se estiver falando num edifício comercial, por exemplo, eles vão precisar sair para se alimentar, eles vão precisar sair para fazer uma compra, para fazer uma feira. Então, na ida,
para lá. É interessante que se tenha lá a boa prática das orientações, mas na volta que você esteja amparado para que ele possa se esterilizar antes de adentrar a residência dele ou o escritório. Se for um ambiente comercial, que as filtragens sejam todas revistas e repensadas, principalmente os períodos, né, para que você garanta ali que o ar tem uma determinada qualidade e tem uma determinada classificação de filtragem que vai ajudar na prevenção do próprio espalhamento do vírus. E outra, é aquele negócio, né? Se dá para resolver, o Covid ele está ensinando muita coisa para a gente. Então, se dá para resolver por um e-mail, manda um e-mail, fica em casa, trabalha com home office. Home office foi muito difundido há um tempo atrás e hoje você vê que é o que está salvando a atividade produtiva numa série de locais e regiões, né? Não todas, porque eventualmente existem ainda regiões que não estão numa situação de se isolar socialmente, mas até para isso você tem que pensar na tua infraestrutura. Então, se a tua demanda por um link de internet é muito maior do que a que estava prevista inicialmente, você vai ter que ter uma infraestrutura ali que comporte esse call, esse maior número, né, de pessoas usando a internet, ou as bandas largas ou os pacotes de banda larga. E aí eu deixo até um desafio que possam trabalhar isso e trazer uma melhor qualidade de sinal, né, para os usuários e para quem está trabalhando efetivamente de home office. E a engenharia vai permeando tudo isso, desde a seleção e fabricação dos próprios EPIs até a conclusão deles, né, o uso deles lá final. Então, a boa prática de manutenção, ela vem com situações emergenciais previstas. Claro que você não vai prever aí um Covid, mas dentro dos históricos, então você teve H1N1 lá atrás, você está tendo Covid agora, então você tem que ter medidas emergenciais já contempladas aí no seu plano de manutenção, medidas emergenciais. Todo bom plano de manutenção ele tem isso, né, contingenciais e emergenciais, que precisam ser inclusas. E aí uma assessoria técnica é de fundamental importância para isso. No programa dessa terça-feira a gente vai buscar detalhar um pouco mais dessa ampla gama aí de aplicações e de uso, e como que uma assessoria técnica pode ser extremamente benéfica para dentro do condomínio. Aqui eu citei alguns exemplos, dei aí alguns relatos de situações de convívio que são relatadas, né, para a gente dentro desse universo, e gostaria de pedir aos senhores também, reiterar o convite aí, que venham assistir a gente na próxima terça-feira, dia 7, com Engenharia Condominial, que vai estar estreando a temporada 2020. De um modo geral, o uso de elevadores e todas as áreas de dependências, elas precisam ter um cuidado especial no zelo e na limpeza, conforme eu já havia comentado. E queria deixar aqui também, refrisar aqui um agradecimento especial, tanto ao Engenharia Condominial, ao Condominial News, que está com essa excelente iniciativa, desse excelente evento, trazendo conhecimento e trazendo pontos de discussão cruciais aí para melhoria na qualidade do serviço, tanto de síndicos para com os moradores, quanto dos próprios moradores para com o próprio convívio, né? Vão ter outros grandes amigos nossos que vão estar trabalhando aí as questões jurídicas, questões fitness agora. Você tem muita academia, e a academia também é outra, tem uma série de equipamentos ali que precisam ter o cuidado devido. Você precisa ter a manutenção devida dela, a limpeza e a asepsia dela, tá? Inclusive, se ela for climatizada, ter certeza de que o teu PMOC está em dia e que a qualidade do ar interior está preservada, que ar-condicionado é bom e faz bem. Ele foi desenvolvido para a melhoria da saúde das pessoas, quando foi desenvolvido e proposto lá em 1900. Então, Carrier, quando fez isso, ele trabalhou muito bem essa questão e trouxe para um conceito de saúde. Então, ele foi criado por conta da saúde. E queria deixar aqui um abraço, agradeço imensamente a vocês aqui por terem acompanhado aqui esse meu momento aqui de bate-papo com vocês. Coloquem aí na descrição as suas contribuições, as suas perguntas, que se der para responder, eu já respondo aqui. Se não der, a gente leva, eu respondo no momento lá do próprio do Engenharia Condominial. E um grande abraço e sejam todas muito bem-vindas. Tchau, tchau.
de 31 de março a 13 de abril. O encontro de síndicos, zeladores e fornecedores, a partir das 18 horas, no canal do Condominial News. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.